gente, hoje, o que eu decidi fazer, então? Apresentar para vocês uma introdução ao modelo que a gente vai trabalhar agora nas próximas 5 semanas, que é o Soil and Water Assessment Tool, ou SWOT, tá? Na sigla dele, que nada mais é do que um modelo de água e solo, né? Então, bom, só também fazendo uma retrospectiva dentro da nossa disciplina de modelagem de bacias hidrográficas, né? A gente trabalhou ali na primeira semana um pouquinho mais a parte introdutória, alguns conceitos de modelagem e de sistemas. Na segunda semana, a gente trabalhou um pouco de análise numérica e métodos numéricos aplicados aos recursos hídricos, só para vocês terem um pouquinho de noção do que se passa por trás desses modelos todos que a gente trabalha. E aí, na terceira semana, vocês trabalharam um pouquinho ali com o SIDA, com o GAN-IDF, enfim, com alguns mecanismos também de trabalhar, tratar e analisar séries hidrometeorológicas, né, e constituição de bancos de dados temporais, principalmente de estações, né, podendo ser outros fontes de dados, mas de estações. E aí vocês trabalharam, quer dizer, nós trabalhamos, né, com o Samuel, ministrando as aulas, no REC HMS, então, por 3 semanas, né, e dentro a gente trabalhou principalmente no tema de modelagem, mas todos esses assuntos internos foram trabalhados, né, então todos esses aspectos foram aí trabalhados durante essas semanas. E vocês viram o potencial do REC, né, para diversos estudos simplificados de engenharia, inclusive, né, a facilidade que é trabalhar com eles, os benefícios, né, e por aí vai. Então, a ideia agora é eu apresentar um pouquinho para vocês, né, a gente vai trabalhar agora nas próximas semanas, claro, né, eu e o Samuel vamos passar para vocês essa semana o projeto ainda para vocês fazerem, né, do REC HMS, então, acho que nas próximas semanas vocês vão continuar trabalhando um pouquinho com o REC HMS e também com o projeto do SWOT, mas a gente vai, a partir de hoje, o enfoque principal aí vai ser no SWOT, tá? Então, agora, até as próximas 5 semanas, a gente vai trabalhar com não só SWOT, mas a gente vai trabalhar com uma versão nova dele, que é o SWOT Plus, ou SWOT+, né, em português, para facilitar. Tá? Então, deixa eu só ver aqui se... Tá, Ana Carolina entrou. Bom, acho que tá faltando. Se alguém estiver tentando entrar e comunicar com vocês, vocês me avisam, tá? Bom, seguindo então. Então, hoje, o que a gente vai falar hoje? Como o SWOT, ele é consideravelmente, né, ele é bem mais complexo do que o REC HMS, eu resolvi fazer uma aula de introdução ao modelo, então, para apresentar um pouquinho para vocês o que ele é, como que ele funciona, de uma maneira bem geral e genérica também, porque não dá aqui para a gente trabalhar em cada minúcia dele, tá? Nem num doutorado dá, tá? Só para vocês entenderem. E aí depois a gente vai falar um pouquinho dessa mudança do SWOT+, e por que trabalharemos com ele, né, na disciplina, e enfim. E aí vou mostrar algumas aplicações que estão sendo feitas aí do SWOT ao redor do mundo, e um estudo que aqui para o Brasil também, de forma bem geral primeira, tá? E aí mais para frente, quem sabe a gente consegue aprofundar um pouquinho. Então, vou usar essa apresentação aqui do SWOT com 2 parceiros que são desenvolvedores lá do SWOT, o Shrine, principalmente. Tá? Então, o Soil and Water Assessment Tool, que é o SWOT, ele foi desenvolvido principalmente pelo Jeff, que é o Arnold aqui, que está aqui, é o Jeff Arnold, e pelo Srinivasan, que é o Shrine que eu falei ali antes, tá? Então, eles são os principais desenvolvedores, e esse daqui é o primeiro artigo do SWOT, assim, publicado na literatura internacional, de 98, tá? E aí, o que aconteceu? Na verdade, o SWOT, ele é um modelo, que ele é um produto que vem sendo desenvolvido nos últimos 45 anos, tá?
Então, é bastante tempo, né? Muito mais aí do que eu e vocês temos de vida, inclusive, né? Então, diversas pessoas têm atuado e desenvolvido esse modelo e feito melhorias ao longo do tempo, incorporado novos módulos e métodos nele. E o core principal, vamos dizer assim, o grupo principal de desenvolvimento e pesquisa do modelo, é o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e a Texas A&M University, tá? São os principais. Ambos ficam ali no Texas. Eu tive o prazer de trabalhar ali com o pessoal. Então, tem um grupo muito bom ali de desenvolvedores que fica, assim, sempre atuando e melhorando o modelo. No entanto, né, nesses mais de 45 anos, teve um uso mundial, tá, desse modelo. Então, só vou colocar algumas coisas aqui, assim, para vocês terem uma noção. Por exemplo, hoje, aqui está a EPA, né, que é a EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, US Estados Unidos, né? Eles têm um sistema, que é esse sistema aqui, ROX, e eles simulam 48 estados, quase todos os estados dos Estados Unidos, com o SWOT, tá? Para controle interno e para melhorias em termos de incentivos, né, que o governo dá, mudanças de legislação e avaliação mesmo e controle em termos ambientais. E eles têm, inclusive, diferentes resoluções do modelo rodando para todos esses estados e para todas as bacias hidrográficas internas a esses estados, tá? Só para vocês terem um pouquinho. E aí também já tiveram diversas, assim, tem aplicações ao redor do mundo, tá? Em todos os continentes, em escalas espaciais e temporais também diferentes. Todo ano tem uma conferência anual do SWOT, internacional, quis dizer, e também algumas regionais. Então, depois eu vou mostrar, por exemplo, a gente organizou uma aqui no Brasil em 2014, acho. E mais de 4.000 artigos científicos com revisão por pares já foram publicados com esse modelo, tá? É o modelo que mais tem artigos científicos em disparado aí ao redor do mundo. Acho que o outro modelo que tem mais tem em torno de 1.000 artigos, tá? Então, só para dar um contexto. Então, o que é o SWOT? Ele é um modelo de escala de bacia, então, podendo ser aí pequenas bacias, né, hidrográficas, até grandes escalas, então, escalas como a bacia amazônica ou maiores, tá? E aí, o que ele permite? Ele permite que a gente simule tanto a parte de quantidade como a qualidade da água, tanto superficial como subterrânea, tá? E aí, tendo isso como objetivo para quantificar e predizer, né, os diferentes impactos ambientais, por exemplo, de práticas de mudança e gestão do uso do solo, mudanças climáticas e por aí vai, né? Dependendo do problema em questão, em bacias hidrográficas complexas. Então, ele surgiu com esse propósito e continuou sendo desenvolvido nesse propósito, tá? Uma coisa interessante é que ele é um modelo de domínio público, então ele tem um código aberto, ele é gratuito, né? Ele é aberto para todos, mas ele tem que nem eu falei antes, tem o serviço de pesquisa agrícola ali do departamento do USDA e a Texas A&M atuando sempre por trás dele para mantê-lo vivo, tá? Depois, se der tempo, a gente vai entrar nesse site, esse site que é o SWOT Model Tamu aqui.edu. Ele traz aí tem infinitas informações lá, literatura, tudo sobre o SWOT. Então, depois, para vocês darem uma olhadinha, é bem interessante, tá? Bom, então eu vou falar um pouquinho das filosofias. A ideia é que ele tenha entradas de fácil obtenção, assim. Claro que, falando do Brasil, isso não é tão fácil, assim, mas todas as entradas têm um significado físico ou biofísico em si. Ele possui uma metodologia de cálculo eficiente internamente, numérico, com, enfim, diversas iterações ali de numerosos processos, tá? E ele modela tanto a parte de solos, então tanto o manejo dos solos assim como o desenvolvimento das culturas,
até toda a questão hídrica em termos nos processos que ocorrem no solo, como nos rios, tá? Então, tem diversas aplicações aí, todas as possíveis ao redor do mundo, na verdade. Então, algumas características dele, a gente falou isso, acho que na primeira semana ali, mas ele é um modelo de simulação contínua, tá? Então, não sei se vocês perceberam, por exemplo, no REC que vocês trabalharam com o Samuel, a gente trabalhou alguns eventos, né? Então, a gente colocava lá o início e fim, término de evento. Já no SWOT, isso não é possível, tá? Ele trabalha numa simulação contínua. Então, ele vai simular cada passo de tempo, em seguida do outro, e vai continuando por um intervalo grande aí de tempo, tá? Então, a gente costuma trabalhar ele em termos de anos, né? Então, coloquei aqui, a base normal dele de cálculo é diário, tudo que acontece é feito no passo de tempo diário, e aí, muitos e muitos e muitos anos, a gente pode simular isso, mais de centenas de anos, por exemplo. Mas uma coisa que eu coloquei aqui que é interessante também, a gente tem a possibilidade de trabalhar com ele no cálculo subdiário também, tá? Inclusive, minha tese de doutorado foi com o cálculo subdiário dele, foi o primeiro trabalho realizado com ele subdiário. Então, a gente tem os parâmetros aí distribuídos, ou seja, diferente do REC, que a gente também falou isso um pouquinho naquelas características dos modelos, tudo se é semi-distribuído, distribuído, concentrado, né? O REC você concentra algumas informações em subbacias, no SWOT você tem uma distribuição espacial maior desses parâmetros e características físicas, tá? E aí você pode ter ilimitadas, né? Você pode ter inúmeras e inúmeras subbacias dentro de um modelo, tá? E aí, outra questão também é que o SWOT, muita gente se confunde, e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre isso, ele faz toda essa parte de manejo e crescimento das culturas agrícolas e culturas também, todas as florestas, tudo isso. Então, a base dele, ele é um modelo agrícola também, sabe? Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, a parte toda hidrológica, é muito importante que as culturas, todo esse crescimento esteja sendo bem simulado dentro do modelo, né? Para que os processos sejam bem representados, tá? Então, assim como vocês viram ali no REC, os principais componentes, né, que a gente foi vendo ali ao longo das aulas, no SWOT também a gente tem vários componentes diferentes, tá? Então, eu vou chamar um aqui principal de clima, né, também. Aí a gente tem toda a parte de escoamento superficial, a percolação, a evapotranspiração, tem vários métodos diferentes também para lidar com isso dentro do modelo. A parte de perdas por transmissão, né, e as abstrações ali. A parte toda de armazenamento em lagos e reservatórios, então ele pode trabalhar com isso internamente também. A parte do crescimento das culturas, que eu mencionei antes, toda a parte de drenagem, irrigação agrícola, que talvez alguns já tenham visto ou vão ver ali com o Alessandro depois, isso também pode ser incluído dentro do modelo, tá? E aí você tem também um fluxo das águas subterrâneas e superficiais, e aí a parte toda do carregamento de nutrientes e pesticidas, né? Então, como eu falei, além dele ser um modelo de quantidade da água, né, hidrológico em si, que nem a gente falaria, ele também vai trabalhar com toda essa parte de qualidade também, tá? E também possibilita transferências de água, por exemplo, uma transposição, como a gente tem interbacias, ou abstrações de água para uma outorga, para uma irrigação, ou para um abastecimento público, ou o contrário também, tá? Uma entrada de água, assim, vamos dizer. Então, bom, em termos de entradas, inputs, né, o que a gente precisa inserir dentro do modelo para começar a usá-lo, né? E a gente vai trabalhar com isso agora a partir de quinta-feira, já diretamente. E vocês vão precisar depois pegar essas informações também para trabalhar no projeto de vocês. A gente vai precisar
do mapa de elevação, né? Então, um mapa digital de elevação ali, um MDE, né? Que a gente fala. A gente vai precisar também do uso do solo, então, da caracterização de quais são os usos do solo, do manejo desse solo, e aí do tipo do solo também. Então, o mapa de tipos de solo é bem importante e as características desses solos utilizados também, tá? Então, em termos físicos, essas são as principais entradas. Em termos de clima, a gente vai entrar aí com precipitação, né, que é a base aí de entrada no ciclo hidrológico, e a gente também tem que entrar com alguns outros parâmetros climáticos, né? Então, a gente vai ter temperatura do ar, a mínima máxima, a radiação solar, a velocidade do vento e a umidade relativa, tá? Agora, por exemplo, eu quero também trabalhar com uma parte de qualidade, então eu preciso entrar também com os dados de poluição. Então, por exemplo, aí sendo tanto poluição pontual, como uma fonte, por exemplo, uma indústria que tenha um despejo num rio, ou mesmo uma estação de tratamento de efluentes, ou um esgoto in natura, né, que infelizmente a gente tem no Brasil também. Isso eu posso inserir como um dado de entrada, né, também ali, ou não pontual. Então, tem também toda a parte de poluição não pontual ali, né, tratando aí, por exemplo, já de áreas agrícolas, né, de fertilizantes, né, a aplicação de fertilizantes, pesticidas, ou então também a poluição difusa aí de áreas urbanas também, tá? Então, basicamente, para hidrologia pura, assim, vamos dizer, quantidade, a gente precisa dessas duas entradas, a parte física e climática. Se a gente for trabalhar já com dados de qualidade, a gente vai precisar de mais umas informações. E aí, para calibração, né, e validação do modelo, aí a gente vai precisar também dos dados observados ali de vazão, por exemplo, nos rios, nos córregos, para a gente conseguir comparar com a saída do modelo e calibrar os dados de sedimento, por exemplo, né? Se a gente for calibrar nutrientes, pesticidas, e aí por aí vai, em termos de qualidade, tá? Vocês têm alguma dúvida até agora, gente? Tá tudo tranquilo aí? Bom, acho que sim, né? Então, vamos seguir aqui. Tranquilo. Maravilha. Tá. Então, eu já falei um pouquinho, mas o que a gente pode, então, trabalhar dentro desse modelo, né? O que a gente pode modelar? A gente pode trabalhar com a parte da hidrologia e da qualidade da água, né? Toda a parte de erosão e sedimentação também, deposição aí de solos, a gente pode trabalhar dentro do modelo. A mudança de uso e ocupação de solos, diferentes cenários de política pública, tudo isso também pode ser trabalhado, né? Mudanças climáticas também, então, dentro das previsões de mudanças climáticas, o que deve acontecer em determinadas regiões, por exemplo, com a quantidade de qualidade de água, quais são as perspectivas, e também toda a parte de manejo e gestão dos solos, tá? Então, muito tem sido discutido, né? Hoje em dia, então, muitas práticas melhores, por exemplo, de gestão de solos, são aplicadas, às vezes, na agricultura, e, então, tudo isso tem efeitos, né? E a gente pode tentar quantificar esses efeitos através da modelagem, tá? Então, tanto na parte dos solos, como nas culturas ali, e também os impactos em si nos recursos hídricos, tá? E o crescimento de culturas também, porque às vezes também interessa para a gente saber a produção agrícola, né? Isso é uma coisa bem importante, principalmente se a gente está, que é uma questão significativa em termos de econômica, né? Então a gente quer saber se é crescimento da cultura, qual que é a produtividade daquela cultura e aonde que ela pode ser mais produtiva ou não, que gestão, que manejo que eu posso utilizar para melhorar essa produtividade. Isso também pode ser trabalhado dentro do modelo, tá? Então, em termos de qualidade da água, a gente pode falar
e tem vários métodos para trabalhar dentro do modelo de práticas de conservação. Então, isso tanto rurais quanto urbana, tá? Acho que diversos de vocês já fizeram a disciplina de drenagem urbana comigo. Então, tem diversas práticas, né, que a gente fala ali, diversas ferramentas que podem ser utilizadas, e isso também você pode incluir dentro do modelo, tá? Para ver como que isso melhora, tanto em termos de quantidade, como em termos de qualidade, a relação. Eu tenho 3 cachorros, gente, e um coelho, então nas próximas aulas é bem capaz que vocês escutem umas latidas por aí. Bom, então, tanto rurais quanto urbanas, as fontes de poluição pontual e difusa, que eu já mencionei um pouquinho também, então tudo isso pode ser tratado e deve ser tratado dentro de um modelo, tá? A parte toda de sólidos suspensos e nutrientes, principalmente aí o nitrogênio e fósforo, mas diversos sólidos suspensos também. E aí a parte de bactérias e pesticidas também. Tem um número bem grande de pesticidas incorporados. É uma questão muito grande, tanto de qualidade da água como de saúde pública atualmente, né? Então, muitos estudos têm sido feitos nesse sentido. Então, tudo isso pode ser modelado dentro desse modelo, tá? Em termos de mudança no uso do solo, é um uso também que tem sido muito feito, né? Tanto em termos de artigos científicos como de gestão, né? De recursos hídricos, tá? Então, por exemplo, se eu devo reduzir ou aumentar áreas florestais na região, qual que é o impacto disso, né? Qual que é o impacto, por exemplo, de uma urbanização e como que ela deve ser feita. Isso também pode ser trabalhado dentro do modelo, né, simulado diversos cenários com essas mudanças no uso do solo. Construção, né, que aí já é bem uma coisa para a gente, né, para a engenharia em si, que é a construção de represas também. Então, quanto que uma represa impacta, né, por exemplo, vou fazer um reservatório, vou fazer enfim, um reservatório de pequeno porte ou grande porte, tudo isso pode ser inserido no modelo, ou mesmo o impacto disso, né, dos que a gente já tem, né, ao longo no passado, aí podem ser avaliados, tá? Expansões de fronteira agropecuária, isso também é uma questão bem importante, né, de mudança de uso do solo. Só para dar um exemplo, por exemplo, eu estou trabalhando agora num projeto, inclusive para a ONU, e a ideia toda é trabalhar ali no oeste da Bahia, que tem uma expansão agropecuária muito grande numa região e com alta irrigação, né? Então, eles estão querendo saber quais que são os impactos reais disso para o futuro, né? Então, o que isso está mudando em termos de recursos hídricos ali da região, tá? E aí, para isso, a gente está usando o SWOT também. E substituição de culturas. Então, às vezes, por exemplo, aqui no sul do país está acontecendo isso, né? Antes era completamente arroz, e agora já está passando para arroz e soja já está passando. Então, tudo isso também você pode fazer esse tipo de análise e impacto desse tipo de questão dentro desse modelo, tá? Mudanças climáticas também, então, as mudanças climáticas, elas podem ser inseridas, por exemplo, devido às mudanças na temperatura, na série de precipitação e também no gás carbônico, isso tudo pode ser inserido dentro do modelo e você pode ver o que essas mudanças climáticas vão ter ali de efeito em termos dos recursos né, de hídricos ali, tanto em quantidade e qualidade, e também em termos ali da parte toda ambiental. Então, você pode trabalhar com isso dentro do modelo, tá? Manejo dos solos e de culturas também. Então, falei para vocês, né, a base desse modelo é um pouquinho diferente da maioria dos modelos hidrológicos, então a base dele é agrícola, tá? Então, por exemplo, é importante, aqui tem 2 exemplos, né? Aqui uma cana-de-açúcar, né, recém-plantadinha, e aqui já grande. Imagina o impacto, né, em termos de quanta água vai ficar presa aqui, né, nas folhas, em termos de canopy aqui e aqui, sabe?
quanto de evapotranspiração eu vou ter nesse cenário e nesse cenário. Então, é importante você modelar isso também internamente, tá? Dentro do modelo. Então, isso para uma cultura, para ter rotação de culturas, por exemplo, a gente faz muito aqui no Brasil, né? Rotaciona milho com café, ou soja com café, enfim, e por aí vai, né? Algodão, então tem várias rotações, isso tudo também é possível. Várias práticas de cultivo, então a gente tem várias semeaduras, cultivos diferentes, convencional, não, que podem ser colocados. As datas também certinhas de semeadura, de colheita, quando elas estão disponíveis, elas podem ser incluídas também no modelo para rodar. Todas as práticas de irrigação principais, então também é algo que vocês vão aprender ou já aprenderam na disciplina de irrigação, mas elas estão internas no modelo, então eu vou colocar uma irrigação e aí eu posso colocar se essa irrigação vai ser de inundação, por exemplo, como muitas vezes no caso do arroz, se é só por sulco, se é aspersão, se é gotejamento, se é cada técnica você pode inserir, tá? Fertilização também, então se eu faço uma fertilização orgânica, por exemplo, em São Paulo é muito feito fertilização orgânica, por exemplo, com bagaço da cana-de-açúcar. Outros locais você usa, por exemplo, o próprio esterco, né? Por exemplo, uma fertilização orgânica direto na plantação, ou inorgânica, né? Dos próprios fertilizantes já prontos. E aí toda a questão de pesticidas, né? Os herbicidas, inseticidas também podem ser inseridos. Tanto para isso, em termos de para manejar melhor os solos, tá? E as culturas, como também para você avaliar em termos de qualidade, né? Então, tudo isso, o que vai para o solo depois vai indo em termos da bacia hidrográfica, né? Bom, em termos de crescimento da planta também, acho que vocês já aprenderam um pouquinho sobre índice de área foliar, né, os crescimentos das plantas ao longo do tempo, que era aquele exemplo que eu dei no slide anterior, né, por exemplo, aqui com o crescimento aqui da planta, então tem algumas possibilidades de entrada no modelo, né, desde uma planta, uma cultura recém-plantada até ela chegar na sua maturidade, então tudo isso também é desenvolvido internamente, tá? Toda a produção de biomassa também, né? Então, quanto é produzido também é calculado, o crescimento das raízes, né? Quanto de nutrientes essas plantas estão absorvendo do solo e da atmosfera, se essa concentração de nutrientes é suficiente para esse crescimento, tá? Tudo isso tem internamente também. Um pouquinho em termos de rendimento também, econômico, é possível avaliar. Decomposição dos resíduos, né? Então, também isso tem dentro do modelo. E a colheita também, você pode colocar colheita, inclusive as práticas de colheita. Tem algumas práticas, às vezes, que mexem muito com o solo, e aí você vai ter mais erosão, vai ter mais sedimentação no rio, tudo isso você pode também trabalhar internamente no modelo, tá? Então, em termos de conservação das águas e solos, também um pouquinho diversas práticas, manejo, você pode atuar, inserir, né, internamente. Então, rotação de culturas, as partes de lavoura, que tipo, se é rasa, profundo, você está usando os fertilizantes, que fertilizantes, você está usando esterco animal, resíduo de cultura, cal, você está plantando em curva de nível ou não, se tem drenagem artificial, como que são essas drenagens, tudo isso também é possível entrar, tá? Alguma dúvida aí, gente, até o momento? Bom, vamos lá. Então, só para ter aqui um simbolismo só, né? Como se fosse uma representação da bacia hidrográfica dentro do modelo, tá? Então, a gente vai ter aí, vocês conseguem ver, acho, todos os processos no solo são primeiro computados, né? Tudo que acontece no solo, tudo que acontece aqui no solo, de acordo com as características físicas de cada região. E então, isso daqui, o que acontece no solo, vai para os rios, né? Também. E aí, tudo que acontece nos rios, todos os processos dos rios são também trabalhados e calculados dentro do modelo, tá? Então, em termos de hidrologia,
Vocês já viram algumas figurinhas parecidas com essa, né? Já trabalharam bastante o ciclo hidrológico em si. Então, essa daqui é a representação do ciclo hidrológico que a gente tem dentro do SWOT, tá? Então, a gente vai trabalhar principalmente com precipitação. Aqui poderia ser precipitação e neve. No caso do Brasil, a gente não vai trabalhar com neve, né? Quase, bom. Talvez aqui no Rio Grande do Sul, em algum lugar, alguma vez no ano. Mas, enfim, predominantemente precipitação. E aí a gente tem todo o processo aqui de infiltração, né, consumo pelas plantas, então, dessa água, percolação no solo, tá? O que já escoa como escoamento superficial direto aqui também, o fluxo lateral, tá, aqui, e aí também a percolação até o lençol freático, o fluxo aqui de entrada do lençol raso aqui, de volta também ao rio, ou então movimento oposto, né, um movimento para cima, então um movimento do lençol raso aqui para a zona saturada, da zona saturada para a zona não saturada para a zona de raízes, né, e a gente vai ter, então, aí uma camada que é chamada no modelo de uma camada limitante, que aí a gente vai ter uma recarga para o lençol freático, para o lençol profundo, tá? Então, isso em termos de solo. E aí, aqui também, a gente vai ter a evaporação e transpiração, tá? Então, a evapotranspiração, tanto aí em termos do solo, que evapora da superfície aqui do solo, como de todas as plantas, tanto em termos de evaporação, do que fica retido, como a transpiração aí, que faz parte do crescimento das plantas, tá? Então, é basicamente essa representação dentro do modelo em termos de componentes hidrológicos. Parece fácil, né? Bem complicado, na verdade, mas então é mais ou menos isso. Bom, em termos de configuração do modelo, dentro do SWOT, aqui tá meio antiga essa figura, mas não tem problema. Então, a gente pode criar dentro dele diversas subbacias. Tá vendo em vermelhinho aqui tem a definição de várias subbacias dentro de uma área de drenagem, né? Uma bacia hidrográfica de nosso interesse, por exemplo, essa daqui, a bacia hidrográfica tinha um reservatório de interesse, mas então você pode criar dentro dele as subbacias. Então tudo que ele vai computar e trabalhar vai ser primeiro aqui nas subbacias de cabeceira, tá? E aí vai fazendo de uma subbacia para outra, né? O roteamento nos rios e vai seguindo adiante. Dentro de cada subbacia, a gente tem mais uma delimitação espacial, tá? Que é uma unidade de resposta hidrológica. Droga. Mais para frente, depois eu tenho uma imagem que vocês vão conseguir melhor visualizar o que é uma unidade de resposta hidrológica, tá? Que a gente chama de HRU ou HRU, né, em inglês. Então, é muito conhecido isso. Mas, na verdade, é assim, dentro de uma subbacia, você vai pegar tudo que é daquele mesmo tipo do solo, tipo latossolo vermelho e amarelo, por exemplo, juntar com o que tem o mesmo uso do solo, tá? Dentro daquela subbacia. Então, vamos dizer que eu tenho uma área aqui de soja, outra área de cana, outra área urbana, tá? Então, cada uma dessas unidades vai ter somente uma combinação de uso do solo, tipo do solo, declividade, tá? E manejo. Então, isso compõe a nossa unidade de resposta hidrológica. Então, é uma unidade menor ainda, né? Mais aqui dentro de cada subbacia vão ter várias unidades de resposta hidrológica. E aí o modelo, então, vai calcular, vai fazer todos aqueles cálculos por unidade de resposta hidrológica, tá? E aí, isso, a gente vai, claro, trabalhar isso melhor, né, nas próximas semanas, vocês vão fazer isso na prática, né, criar as unidades de resposta hidrológica, entendê-las melhor nas próximas aulas. É bem importante, isso no SWOT normal, depois eu vou mostrar um pouquinho no SWOT+, a gente ainda tem mais uma discretização, tá? Então, depois eu mostro melhor. Também é possível trabalhar aqui, só coloquei que outros modelos, saídas ou entradas, né, de outros modelos, e daqui pode sair para outro modelo também, você pode fazer
essa ponte com o SWOT, ele já tem, diversos modelos já são compatibilizados para trabalhar com ele, tá? Tanto, enfim, de qualidade da água, de água subterrânea, de hidráulicos também, então tem várias possibilidades aí para o futuro. E aí também as fontes pontuais de águas residuárias também você pode inserir em cada subbacia, tá? Então, bom. Só para continuar um pouquinho aqui, em termos de como ele funciona, o modelo, eu vou falar, não vou falar muito, né? Mas bem rapidinho dos processos, de alguns processos. Então, por exemplo, como que é o processo do crescimento das plantas, né? Então, você tem aí toda a parte do crescimento da planta, né, sendo simulado no SWOT, então tem desde a parte externa, como o crescimento das raízes internamente no solo, né, e isso muda diversos processos, também em termos de solo, como propiciando o desenvolvimento da planta. Você vai ter aí o crescimento máximo dela, ele vai depender da sua absorção de luz, né, em relação também às áreas foliculares aqui, a eficiência do crescimento, então você pode ter um índice de rendimento aí também, ao gás carbônico, e os fatores que limitam também o crescimento, que estão sendo modelados, né, vão ter dentro do modelo. Então, a água, né, tanto precipitação ou irrigação, a temperatura, então tem plantas, por exemplo, chegando a uma determinada temperatura, que está muito alta, elas não conseguem se desenvolver, ou o contrário, né, que é o que mais acontece, quando chegam a temperaturas muito baixas, elas param e entram em estado de dormência, então também não se desenvolvem, tá? Então, acho que isso tudo vocês já viram, mas enfim, só para dar uma leve representação disso. E também vai trabalhar com os nutrientes. Então, por exemplo, para o crescimento de uma planta, é necessário que tenha nitrogênio e fósforo, tá? Então, são fatores limitantes aí. Então, a planta vai fazer a absorção da água, né, no solo, assim como a absorção dos nutrientes aqui, nessa área aqui da zona de raiz. Então, tudo isso é modelado também. E aí, isso vai sendo transformado aqui nesse crescimento das plantas. Toda a ciclagem do nitrogênio também, que vocês já devem ter visto no início do curso também, né, todo o processo aí de fixação, por exemplo, atmosférica, né, do nitrogênio. Então, o nitrogênio que cai, por exemplo, com a chuva e vem parar aqui no solo, ou o fertilizante que é colocado para ter mais nitrogênio, ou, por exemplo, uma matéria orgânica, um esterco, né, que é inserido aqui para dar mais nitrogênio para o crescimento das culturas, tudo isso traz nitrogênio para o solo, né, por exemplo, a fixação em termos de atmosfera. No Brasil, a gente não tem esses dados, né, mas na Europa e Estados Unidos é muito comum eles terem essas medições, né, para você inserir, tá? Então, tudo isso é entrada, isso daqui, ele é absorvido pela planta também, né, em termos aqui do nitrato, né, nitrato. Aqui, então, você tem a matéria orgânica, a própria planta, ela é matéria orgânica para o sistema, né, e aí você tem todo o ciclo de conversão do nitrogênio, na amônia, enfim, na nitrificação, nitrato, a lixiviação aí para o lençol freático, por exemplo, a volatilização aqui também da amônia, e a denitrificação também em condições anaeróbicas, voltando nitrato para a atmosfera. Então, tudo isso aqui, ó, está sendo representado dentro também do modelo, tanto em ciclagem de nitrogênio, tá? Como, então, diretamente no crescimento das plantas e também aí, por consequência, na parte de quantidade e qualidade da água, tá? O mesmo ocorre com a ciclagem do fósforo, tá? O fósforo é um pouquinho mais fácil, mas a mesma coisa, tem os fertilizantes, tem um esterco aqui como entrada, as próprias plantas como matéria orgânica, você tem aí a mineralização, por exemplo, desses componentes, e aí você tem a absorção e a fixação, por exemplo, inorgânica do fósforo no solo, por exemplo, e vice-versa, e o consumo pelas plantas, tá? Tudo isso também feito dentro do modelo.
pesticidas também, né? Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem uma grande discussão sobre pesticidas. Então, você tem a aplicação dos pesticidas nas plantas, pode ser aplicado na planta ou diretamente no solo, né? Tem diferentes aplicações, formas de aplicação. Dependendo do tipo de aplicação, você tem a lixiviação da folha, e aí você tem a sua infiltração desses pesticidas, né? Na água subsuperficial e até mesmo subterrânea, e a degradação em termos de em solo, né, e na água que continua no solo, e também no escoamento superficial, e tudo isso também é modelado dentro do modelo, tá? Então, um pouquinho disso foram os processos na Terra, né, só para vocês terem um pouquinho da ideia. E aí, aqui é um exemplo... Bom, a figura está em inglês, mas dá para ver bem, acho. Deixa eu só beber uma água, hein? Dos processos que ocorrem no rio, tá? Então, falei um pouquinho para vocês dos processos que ocorrem na Terra, e a gente tem todos os processos que ocorrem aí no rio também, tá? Então, por exemplo, a entrada aqui está sendo simbolizada com uma fonte pontual, né, de poluição aqui, aqui de qualidade, né, a gente está falando. Então, isso daqui, quem fez já a disciplina, por exemplo, de tratamento e de efluentes comigo, já viu um pouquinho dessa teoria. Mas então, quando a gente tem aí um despejo, por exemplo, de uma estação de tratamento aqui de efluentes num rio, ou de uma indústria, qualquer coisa aqui que seja, né, de esgoto ou industrial num rio, você vai ter todo o processo, né, de fotólise, hidrólise, ou a biodegradação e transformação desses compostos aqui, então, que a gente vai chamar de autodepuração, né, o transporte dissolvido depois, aí você tem a transformação disso, absorção e transformação dentro dos sedimentos, o processo todo de diluição e difusão também disso, os sedimentos e sedimentos não, enfim, a matéria orgânica, os poluentes, enfim, foram inseridos, vão ser ou transportados em termos de partícula, né, continuam a serem transportados, ou vão ser depositados, dependendo aí da física, ou então também podem ter uma deposição, depois uma ressuspensão aqui no meio, dependendo aí da hidráulica, e também tem a volatilização, né, de diversos componentes de volta à atmosfera. Então, todo esse processo também é tratado dentro do modelo, tá? Então, eu não vou falar muito desses propósitos, acho que vocês já viram bastante, né, em disciplinas específicas aí de limnologia, etc. Mas, então, a gente pode ter aí toda a parte de transporte de entrada e saída, né, aqui pensando numa camada bem misturada de água, por exemplo, então a gente vai ter bastante DBO, o oxigênio dissolvido, toda essa regra entre os dois aqui, que vocês veem também comigo na disciplina de efluentes, mas enfim, todos os diferentes, as algas, os nutrientes, nitrogênios, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do fósforo também acontecendo, que nem eu mostrei ali na parte de solo, também acontecendo aqui na parte do rio, né, dos rios em si. E aí tem toda a camada também dos sedimentos, né, do banco de sedimentos que faz o leito do rio, e aí você tem a demanda bêntica, né, também para a parte de oxigênio, e também de nutrientes. Então, toda essa interface aqui também está acontecendo, e isso daqui muda principalmente para quem está interessado em trabalhar com sedimentos, né, erosão e a parte de qualidade é bastante importante, tá? Bom, então, algumas características, né, que eu falei ao longo dessa apresentação, que são interessantes e que são simuladas aqui em termos de solo, né, que podem ser simulados. Então, tá errado aqui, mas enfim, o balanço hídrico completo, né, então ele é simulado ali, principalmente com base na quantidade de água disponível no solo, tá? Então, o balanço hídrico tem isso como base. Todo modelo
tem como a base entradas físicas, né, como vocês viram, a principal, então, entradas físicas, né, e aí você tem as partes climáticas e biológicas. A gente pode trabalhar aqui, eu coloquei BMPs, então Best Management Practices em inglês, mas, na verdade, a gente pode trabalhar com diferentes medidas de drenagem urbana sustentável e também agrícolas em si sustentáveis, né, diferentes práticas, aqui tem aqui já os efeitos do manejo do solo, né, então toda essa parte aqui também pode ser tratada, lavoura, irrigação, fertilização, pesticida, pastoreio, rotação, controle de erosão, drenagem artificial, então todas essas diferentes formas. Crescimento das culturas com efeito, por exemplo, de mudanças climáticas, né, então, por exemplo, mudanças em termos de níveis de gás carbônico, em níveis de em mudança de temperatura, água, nutrição também, então, ou mudanças climáticas ou não, né, só variabilidade ou então condições aí de bom manejo ou não, tá? Absorção dos nutrientes, tanto em solos como nas culturas. Então, isso em termos de processos no solo, tá? Estava falando. Em termos de processos nos rios, a gente tem essa possibilidade de configuração flexível, né, de bacias e subbacias dentro do modelo. Essa possibilidade de diversão, diversão da água aí para irrigação, mas na verdade aqui para qualquer fim, né? Então eu posso retirar água para qualquer fim. Toda a questão de erosão e deposição de sedimentos dentro dos rios, também, isso também é tratado no modelo. A questão toda das fontes pontuais e não pontuais de poluição e todo o transporte, transformação dessa poluição dos nutrientes e dos pesticidas, a simulação da qualidade da água e aí também o efeito de reservação, né? Então, a gente tem aí os efeitos de reservatórios, tanques, lagoas, pântanos, lagos, e tem, depois vocês vão ver, componentes diferentes para tipos, né? Para cada um desses tipos e outros tipos dentro do modelo, porque eles são tratados de formas diferentes internamente, tá? Bom, então vamos lá. Tem mais 10 minutinhos, tá? Bom, então, aqui é antiga essa figurinha aqui, mas é só para vocês terem uma noção do que como a gente vai trabalhar, né, depois nas próximas aulas, né? Então, a parte inicial a gente vai precisar, aqui está escrito de DM, né, DIA, que na verdade é o nosso mapa digital de elevação. Então, a gente vai pegar esse mapa digital de elevação, com esse mapa digital de elevação, a gente vai criar dentro de um sistema SIG, que a gente vai usar o QGIS, né, que é gratuito e público, poderia ser no ArcGIS também, tá? Aqui tá até como se fosse a interface no ArcGIS, mas a gente vai utilizar a interface no QGIS, tá, pessoal? Então, a gente vai fazer toda a delineação aqui dos rios, toda a delineamento das bacias hidrográficas, tá? Dentro da nossa plataforma em si, que é a partir do nosso mapa digital de elevação. Aí a gente vai definir, então, a hidrografia. A gente vai utilizar, então, aí a entrada do uso do solo e dos tipos de solo, tá? Aqui, uso do solo, tipo de solo, tá? Que vão ser outras camadas. E aí vai cruzar, então, essas três camadas aqui, as subbacias, a declividade, que a gente vai fazer mais uma camada, o uso do solo e os tipos de solo a gente vai cruzar para criar os HRUs, aquelas unidades de resposta hidrológica internas a cada subbacia. A gente vai entrar aí com os dados também das estações de forma espacial, né? E também em forma de séries temporais, né? Claramente, dentro do modelo, pode entrar em termos de estações mesmo, pode trazer derivações de satélite, que a gente já conversou, já trabalhei com isso, modelagem também meteorológica, pode entrar também com esses dados, não tem problema. Tudo isso vai ser composto, então, tá? Junto. E aí a gente vai criar um banco de dados do SWOT, partir para rodar esse SWOT, né, esse modelo final. E aí a gente vai ter diversos mapas e resultados finais aí de saída do modelo, tanto pode ser aí convertido em mapas, em tabelas, em figuras, etc. e tal.
E aí a gente pode fazer também a parametrização e calibração, que a gente deve ver só no final um pouquinho sobre isso, que é bem complexo também. Tá? Isso daqui eu já falei, acho que a principal aplicações em muitos países. Então, ele é um software grátis, né, e aberto ao público, e de código aberto, inclusive. E a gente fala, assim, que ele tem um clube internacional de usuários e desenvolvedores, tá? Então, a gente se junta, por exemplo, faço parte desse clube de desenvolvedores internacional. Então, normalmente a gente tem reuniões de tempos em tempos, etc e tal, para conversar sobre isso, tá? Vocês têm alguma dúvida até o momento, gente? Tá, então tá, vou seguindo. O que tem o SWOT+, tá? A gente vai trabalhar nessa disciplina com o SWOT Plus, ou SWOT+. Ele foi lançado no ano passado. Opa. No ano passado, ele é a nova versão aí, né, do modelo, e eu vou mostrar para cá agora, mudar para cá. Não vou falar aqui, eu tenho várias... eu não passei para português tudo isso, mas não tem problema. Tem várias novidades em termos de modelos, melhorias em termos de código, coisa assim que não nos vem ao caso agora, em termos de confecção do arquivo, etc e tal. O que eu queria falar para vocês, principalmente dentro do SWOT+, um grande ganho dele, tá? É essa definição aqui, né? Que a gente falou no SWOT, que eu mostrei para vocês anteriormente, a gente tem aí a definição de bacia hidrográfica, né? Dentro de bacia hidrográfica, a gente vai criar subbacias, e aí dentro das subbacias a gente tem Dani, as unidades... desculpa, mas a tela tá preta para nós aqui. Ah, obrigada, peraí, que eu tô aqui mostrando... Peraí, gente, só um minutinho aqui, que eu vou tentar compartilhar. Agora vocês estão vendo? Agora sim. Sim. Legal. Sim, estamos vendo. Show, obrigada. Então, bom, o que eu estava falando aqui é que o SWOT, ele então tem essa definição e discretização espacial, né, essa configuração interna dele, que ele tem a bacia hidrográfica principal, dentro dela a gente vai criar várias subbacias, que é um nível hierárquico abaixo, e abaixo dela tem várias unidades de resposta hidrológica que vão compor essa subbacia, né? Então, é assim que a gente trabalha no SWOT, que foi o que eu mostrei para vocês até agora. Agora, com o SWOT+, que é o que a gente vai utilizar aqui na disciplina, a gente tem, abaixo da bacia hidrográfica, a gente tem as subbacias, aí a gente tem as áreas, enfim, aqui a gente não vai mexer muito, mas a gente tem, por exemplo, áreas hídricas, assim, wetlands, enfim, só parte mais de recursos hídricos em si, que a gente pode ter uma simulação melhor dessas regiões. E aí a gente tem, entre a subbacia e a unidade de resposta hidrológica, a gente vai ter mais uma discretização espacial, que é chamada de unidade de landscape, né, de paisagem, tá? Então, uma unidade de paisagem. Como que funciona essa unidade de paisagem? Ela tem duas possibilidades de unidade de paisagem, tá? Então, que é mais ou menos aqui. Eu posso ter a área aqui, não sei se vocês conseguem ver aí direitinho, aqui é uma bacia hidrográfica, né? Dentro dela tem uma subbacia aqui, né? Não sei se vocês estão vendo aqui em cinzinho. E aí eu posso definir dentro da minha subbacia o que é a área aqui, que é a área que eu vou dizer que é upland, ou seja, é a área mais alta aqui, né? E aí eu vou dizer que essa área, então, é uma unidade de paisagem, essa área mais alta, e a gente vai ter uma outra unidade de paisagem, que é toda a nossa várzea aqui do rio, que a gente vai definir como área inundável ou floodplain, tá? Então, a gente tem mais essas duas possibilidades de unidade de paisagem, e aí depois a gente vai ter a discretização das unidades hidrológicas, dos HRUs, internamente aí, considerando as subbacias e as unidades de paisagem, tá? Então, eu não vou ficar falando aqui, tem vários métodos, são 4 métodos diferentes para a gente fazer essas unidades de paisagem dentro do modelo, eles dão respostas um pouquinho diferentes, né? Tem A, B, C e D,
Acho que hoje as que estão, não estão todas já dentro do modelo ainda. Acho que A, B e C já estão dentro, mas não tem problema. Isso daqui é principalmente importante para quem for trabalhar com erosão e sedimento, tá, gente? É bem legal, dá uma diferença que a gente acha que vai ser significativa, tá? Então, o SWOT mais tem essas possibilidades, essas melhorias, e ele possibilita também a junção, assim, ele é mais flexível em termos da conexão espacial dos elementos dentro da bacia hidrográfica. Então, eu posso conectar, por exemplo, uma unidade de paisagem, né? Ela né, 75% do escoamento que vem dela pode ir para o rio, 25% pode ir para o reservatório, ou pode ir, sei lá, 100% para a seepage ou para o aquífero, né? E aí você pode configurar tudo isso internamente também, o que vai te transformar num sistema bastante complexo, né? Mas você ter essa possibilidade de fazer várias conexões, inclusive uma limitação anterior, né, do SWOT era em termos dos aquíferos, né? Então, você pode fazer várias representações de aquífero dentro da sua região, tem várias bacias hidrográficas que têm aquíferos diferentes, e aí você pode conectar áreas com aquíferos diferentes, tá? Então, isso daqui é um exemplinho de uma conexão dentro do modelo, por exemplo, tá? Não vou falar muito disso, que eu acho que já fica um pouquinho mais complicado para vocês entenderem, mas é só para mostrar em termos de melhoria, tá? Do que a gente tem dentro do SWOT+, tá? Então, isso tudo foi desenvolvido bem recentemente, do ano passado, ainda está bastante em teste, em uso, etc., né? Mas a gente acredita que agora você tem uma melhor representação dos processos, inclusive, que acontecem aí, tanto no solo, que aí vão normalmente parar para essa área, aqui na área mais alta, e aí vão parar nessa nossa área aqui de inundação, e daqui tem todos os processos dos rios, tá? Então, é mais ou menos isso, em termos do SWOT+, não vou ficar falando muito aqui dele, deixa eu só mudar aqui agora para vocês o meu compartilhamento, só um segundo. Do SWOT+, né? Mas a gente vai trabalhar com ele porque eu acho que ele vai ser bem interessante aí em termos de aplicação e de novidade também, tá? Bom, eu acho que então eu vou parar por aqui. Iniciando a próxima aula, eu falo essa outra parte aqui que eu tinha para mostrar para vocês, mas que eram só algumas aplicações ao redor do mundo, algumas aplicações também no Brasil,